Bom, pessoal, a gente parte para o nosso terceiro bloco de questões da FCC, ok? Comigo na tela, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte. O jogador é o sujeito, ele busca... ele busca o quê em terror? Verbo transitivo direto. O sucesso pessoal é o nosso objeto direto. Tranquilinho? A mesma relação sintática entre verbo, que é transitivo direto, e complemento, que é objeto direto, sublinhados acima, está em... Vamos lá. A gente já tem um verbo aqui, ó, o verbo ser, né? É. Então, nós temos aqui um verbo de ligação indiscutível, é o nosso predicativo do sujeito, fechado, né? Fora. Alternativa B. O futebol, sujeito, tem verbo transitivo direto. O verbo tem, como a gente falou na teoria, sempre será transitivo direto, né? Implicações e significações psicológicas coletivas é o nosso objeto direto. Opa, show de bola. Por isso, a alternativa B de bola é a correta. Letra C. Funciona de que jeito, hein, cara? Funciona como escape para as pressões assim sensato. Nesse contexto, ele é um verbo intransitivo e como escape é a forma como, ajuda adverbial de modo. Letra D. A solução para muitos é verbo de ligação. A reconversão é o predicativo. O que, ele é um pronome relativo, funciona como sujeito. Depende é verbo transitivo indireto e das qualidades objeto indireto. Tá bom? Bom, supostamente esse que aqui realmente é um pronome relativo, né? Vai depender um pouquinho, mas a gente não tem um contexto aberto aí, né? Mas vamos lá. Nós temos então o sujeito, possivelmente é o pronome relativo que, depende de verbo transitivo indireto e das qualidades pessoais de seus membros, objeto indireto. Questão 22. Nós temos aqui o seguinte. Encontra-se o mesmo tipo de complemento que o sublinhado no segmento. Arqueólogos americanos também vasculharam. Aí nós temos áreas arqueológicas da Amazônia. Então nós temos que os arqueólogos americanos, é o sujeito, vasculharam verbo transitivo direto e nós temos áreas arqueológicas da Amazônia, objeto direto. A gente tem que achar então o mesmo complemento, que é o objeto direto. Letra A. Uma parte das vasilhas apresentava o que em terror? Curiosas decorações e pinturas em preto e vermelho. Então nós temos aqui o objeto direto, a gente já sabe, a alternativa A é a correta, né? Alguém dispunha de quê? De diversas peças. Verbo transitivo indireto e objeto indireto. Letra C. O verbo existir, ele é intransitivo, né? Regiões ocultas existem. Ele é um verbo intransitivo. Regiões ocultas é um sujeito, né? Letra D. João Barbosa Rodrigues, sujeito, faleceu. Verbo intransitivo. Em 1909 é um adjunto adverbial de tempo. A cultura miracanguera, meu Deus do céu, continua inexistente. Então aqui nós temos um sujeito, continua verbo de ligação, inexistente é o nosso predicativo, oficialmente é um advérbio, tá bom? Ok, questão 23, a gente vai trabalhar na nossa aula de concordância que o verbo haver no sentido de existir, ele é transitivo direto e uma gramática será o nosso objeto direto. O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. As pessoas, sujeito, atrapalham o verbo intransitivo. João, sujeito, será verbo de ligação, definitivo, predicativo. Estão, verbo intransitivo, porque em toda parte é adjunto adverbial de lugar. Exigem, então, algumas pessoas, né, o sujeito aqui está subentendido, exigem é verbo transitivo direto, e nada é o nosso objeto direto. Opa, alternativa D de dado é a correta. Eu sonho, quem sonha, sonha com. Eu tenho então o verbo sonhar, é um verbo transitivo indireto. Com um poema é o nosso objeto indireto. Questão 24. Aqui é que começa a genialidade de Chaplin. Veja então o contexto, né? Olha só. A genialidade de Chaplin, sujeito. Essa genialidade, terror, ela começa aqui. Ele é um verbo intransitivo e nós temos aqui é que começa a genialidade. Esse é que, ela é uma expressão expletiva e nesse caso a gente pode retirá-la, não vai fazer nenhuma diferença para a parte sintática, tá bom? O é que é apenas uma ênfase, só isso. O aqui é que importa. Nesse caso, o aqui é um adjunto adverbial de lugar. Aqui começa a genialidade de Chaplin, tá bom? Ok. Esse aqui pode se referir também a um tempo, né? O contexto que vai dizer. Por exemplo, aqui ele pode referir, por exemplo, a um momento, 1900 e tal, né?
nesse ponto, né, da história, nesse ponto aqui, neste ponto, mas o contexto está fechado aqui, a gente pode colocar como adjunto adverbial de lugar, tá bom? Ok. O elemento que desempenha a mesma função sintática desempenhada pelo segmento grifado na frase acima está grifado também em. Então aqui nós temos o sujeito e a gente vai achar esse sujeito. Certa vez, adjunto adverbial de tempo. Né? Chaplin, sujeito, eliminou o transitivo direto, a variante objeto direto. Letra C. Uma criação em que o artista procedeu por uma sessão assim assado. Então, nesse caso, nós temos o artista como sujeito de procedeu. A gente já sabe que a alternativa C é a correta. Né? Agrada um verbo transitivo indireto a toda a gente, objeto indireto. Popular é o predicativo do sujeito Carlito. Então, é verbo de ligação. Questão 25. Então, nós temos aqui um fragmento de texto. E olha só. Há estudos que enfatizam, que é sujeito de enfatizam, retomando estudos, que é um sujeito, e nesse caso é um substantivo plural. Enfatizam é verbo transitivo direto, caráter, ciência assado, objeto direto. O verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento do sublinhado acima está empregado em. O mesmo tipo de complemento. A gente então sabe, aliás, o sublinhado aqui está em enfatizam, né? Verbo transitivo direto e o caráter objeto direto. O verbo haver, no sentido de existir, ele sempre será transitivo direto e tipos diferentes de produtos de massa é o nosso objeto direto. Opa, vocês já sabem então que a alternativa A é que possui o mesmo tipo de complemento. Né? Letra B. Surgiria, o verbo surgir é intransitivo, uma cultura de massas é o seu sujeito. Discordariam, quem discorda de alguma coisa, o verbo discordar é transitivo e indireto, e o de que alguma coisa, objeto indireto. Letra D. Não que a cultura de massa, sujeito, fosse, é o nosso verbo de ligação, do verbo ser, no pretérito imperfeito subjuntivo, e igual é um adjetivo, ele está cumprindo a função de predicativo, tá bom? E letra E. O mundo todo, nós temos então o sujeito, passa, nesse caso aqui, ó, ele passa pelo filtro da indústria cultural. Então não é um lugar pelo qual ele passa, isso é algo, né? Eu tenho então o verbo passar neste contexto transitivo indireto e pelo filtro da indústria cultural, objeto indireto. Questão 26. Na indústria da saúde, destacamos. Quem é que destaca? Nós. Destacamos é um verbo transitivo direto. Uma extensa e diversificada cadeia de fornecedores é o nosso objeto direto, não é? Belezinha. A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é. Vamos lá então. O seguinte. Melhor atender. Alguém vai atender, a gente não sabe quem é. Atender a quem? Às suas especificidades. O verbo atender neste contexto é transitivo indireto. Eu tenho a preposição a aqui, né? E eu tenho então aqui o objeto indireto. Letra B. São também importantes os estímulos. Os estímulos é o sujeito, são verbo de ligação, importantes verbo de ligação. Opa, importantes predicativo. Vamos que vamos. Letra C. Todas essas palavras de ordem, sujeito, remetem, transitivo indireto, a uma ideia central. Remetem, verbo transitivo indireto, a uma ideia central, objeto indireto. Beleza? Ok. Letra D. A influir. Influir sobre as decisões de compra. Veja só, a gente tem aqui ó, o objeto direto, termo não preposicionado. Influir sobre isso, sobre essas decisões de compra. Tá bom? Nesse caso, então, esse verbo influir, neste contexto, como decisões é algo, não é lugar, sobre alguma coisa, não é. Nesse caso aí, o sobre, ele não traduz uma ideia de assunto, né? Influir sobre as decisões, influir nelas, sobre elas. A gente não tem ideia de assunto e nem de lugar. Eu posso entender coisa aqui, cabe a interpretação de que nós tenhamos aqui um objeto indireto e influir transitivo indireto. Cabe essa interpretação, tá bom? E letra E, o que importa é que tem preposição aí. Letra E. Alguém despertar o quê? O interesse dos pesquisadores. Então, nós temos o objeto direto, despertar é verbo transitivo direto, a alternativa é a que possui o objeto direto.
Questão 27. Nós temos então o seguinte: a interiorização das universidades federais e a criação de novos institutos tecnológicos mudam. Mudam o que, Terror? A cara do Nordeste. Então mudam verbo transitivo direto e nós temos a cara do Nordeste, objeto direto. O mesmo tipo de complemento grifado acima está na frase. Então, vamos lá. Objeto direto tem preposição? Você já corta aqui. Ó. Mexeram com o quê? Com a renda. Né? Mas crescem onde? Na região. Ó. Preposição, preposição. Né? Eles movimentam o quê? Objeto direto. Milhões de reais, objeto direto. Assim como for pedido a questão. Por isso, a alternativa C é correta. Né? A outra face do Novo Nordeste, sujeito, está, normalmente seria verbo de ligação. Mas no campo é adjunto adverbial de lugar, então ele é um verbo intransitivo. Né? Letra E. As condições, sujeito, são verbo de ligação, favoráveis ou menos favoráveis, predicativo. Então nós temos tanto bem quanto menos advérbios, ok? Por isso a gente confirmou a alternativa C. Questão 28. O projeto sujeito rendeu o verbo transitivo direto, frutos objeto direto. A mesma relação entre verbo e complemento, ambos grifados acima, se reproduz em que frase? Vamos lá. O produto interno, ele cresceu a uma taxa de tanto. Então veja só, tem preposição aqui, não tem? A gente já sabe que o objeto direto não tem preposição, já corta, tá? Elas respondem, portanto, olha só, tem preposição aqui por fora. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros vive em, tem preposição aqui também, fora. Esses municípios obtiveram, não tem preposição aqui, verbo transitivo direto, e a gente vai encontrar nosso objeto direto aqui. Tá legal? Beleza. Embaixo, deparam com, olha só, tem preposição, ó, tem preposição, tem preposição, tem preposição, tem preposição. Você não precisa ver se é intransitivo, é adjunto adverbial, é objeto indireto, é verbo intransitivo, não importa. O que importa é o seguinte, aqui em cima você viu que é objeto direto e aqui embaixo você viu também que é objeto direto. É isso que a banca quer, alternativa D, e a gente parte para frente. Olha a próxima. Questão 29. Eles consomem o quê? 46% de toda a gasolina do planeta. Então nós temos o verbo consomem transitivo direto, 46% de toda a gasolina do planeta, objeto direto. Mesmo tipo de complemento? Vamos lá. Letra A. O mundo sofre com, tem preposição aqui, fora. Letra B. A delimitação do campo de Tupi e outros adjacentes na Bacia de Santos vem em, olha só, tem preposição aqui, fora. Outra oportunidade reside em, tem preposição aqui, fora. Mas esta é, isso aqui é verbo de ligação, né? Se vem espalhado como, também tem preposição. Nesse caso aqui, o como, ele é um advérbio, tá bom? De modo. Para gerar produtos de alto valor ambiental. Nesse caso aqui, nós temos para gerar o quê? Produtos. Tem preposição aqui? Não. Opa, verbo transitivo direto, assim como aconteceu com consomem. E nós temos o objeto direto, assim como aconteceu com 46% de toda a gasolina do planeta. Ok? A alternativa correta é qual? Letra E. E aí, meus amigos, o que acontece nesse tipo de questão? Muitas e muitas vezes você vai notar, ele coloca lá o verbo transitivo direto, está aqui treinando a exaustão, né? A exaustão. Ele coloca lá no pedido da questão um verbo transitivo direto e ele coloca lá pelo menos 2 vezes nas alternativas e coloca um verbo de ligação, né? Ou então coloca um verbo intransitivo ou transitivo indireto, não importa. Você tem que encontrar aquele termo não preposicionado. E aí você vai fazer a pergunta, o que para o verbo? E você vai encontrar isso lá. Só toma cuidado, porque às vezes, como já aconteceu nas questões anteriores, eles colocam um verbo intransitivo e o seu sujeito posteriormente. Então fica ligado para você não confundir isso aí com um suposto objeto direto. Tá legal? Fechadinho? Acompanha comigo, olha só. A questão agora é a 30. Veja só. A natureza tinha seus próprios ritmos. Olha só, o verbo ter nós já comentamos que ele é transitivo direto, não é? Beleza, treinando a exaustão aí, ó. Mesmo tipo de complemento, ele quer o objeto direto, seus próprios ritmos, como objeto direto aí. O Homo sapiens apareceu quando? Aí nós temos o adjunto adverbial, o que importa é que tem preposição em aqui, ó. Letra B. Grandes migrações da África em direção à Eurásia e à Oceania ocorriam, verbo intransitivo, isso aqui é tempo.
Os perigos, sujeito, eram, é um verbo de ligação, muitos, predicativo. Letra D, se gotas, sujeito, caíam, de onde? Das folhas. Então nós temos um verbo intransitivo aqui, tem preposição aqui. Ó. E aí nós temos a letra E, eles mostram o quê? Uma enorme variedade de animais. Objeto direto, mostram o verbo transitivo direto. Tranquilinho? Não há nenhum problema, né? Não há dificuldade para a gente entender isso aqui, correto? Letra E, então, é a correta. Tranquilo? Então a gente fechou aqui, tranquilo. Olha lá. Questão 31, a gente tem aqui então o seguinte, os motivos que levaram. Então nós temos aqui o que, retomando motivos. A gente vai ver nas nossas próximas aulas que o que, pronome relativo, na função de sujeito, levaram é um verbo transitivo indireto, levaram a que? Ao colapso, objeto indireto. O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em. A gente tem que achar o transitivo indireto com o seu objeto indireto. Olha só, letra A. Os pesquisadores fizeram o que, terror? Uma escavação. Opa! Então nós temos um objeto direto e fizeram um verbo transitivo direto. Letra B. Os maias não estão mortos. Estão, ele é um verbo de ligação. Mortos é um adjetivo na função de... Opa! Pegando para cá. Acho que passa direto aqui, né? E mortos, predicativo. Ele é um adjetivo na função de predicativo. E maias é o nosso sujeito. Verbo de ligação aqui então, tá? Letra C. A civilização maia da América Central, ela tinha verbo ter, a gente já comentou que ele é transitivo direto. O método sustentável é o nosso objeto direto. Letra D. O que de fato aconteceu, quer dizer, algo aconteceu. De fato, atitude verbal de certeza. Pronome relativo que retoma o, pronome demonstrativo, tá? Reduzido. Então nós temos aquilo aconteceu. Aconteceu é um verbo intransitivo. E a letra E, uma vez que eles dependiam, verbo dependiam tem como sujeito eles, e dependiam, quem depende, depende de. Nós temos um objeto indireto, o verbo depender é transitivo indireto. Por isso, meus amigos, questão 31, alternativa E. Questão 32, a gente tem aqui o seguinte, preços mais altos, sujeito, proporcionam verbo transitivo direto e indireto, proporcionam o que, terror? Incentivos, objeto direto, e aos agricultores, objeto indireto. Então tem um verbo com transitividade direta e indireta. E ele pede a mesma regência verbal. Olha só a letra A. Mudanças relativamente pequenas nos mercados de alimentos, então tudo isso daqui é uma extensão do sujeito, né? Desencadearam o quê? Fortes altas, tá? Fortes altas. E eles desencadearam fortes altas, são altas nos preços. Veja que nos preços não tem relação com o verbo desencadear. A ideia não é desencadear nos preços. Eles desencadearam o quê? Fortes altas. E são altas nos preços. Não há relação de nos preços com o verbo. Então ele não é complemento verbal indireto, não é objeto indireto, desencadearam. Concorda comigo? Belezinha. Letra B. Esses gigantes não importam muitos alimentos. Então nós temos aqui o não advérbio de negação. Esses gigantes, sujeito, importam transitivo direto. Muitos alimentos é o nosso objeto direto. Então não é a mesma coisa, né? Letra C. O que torna mais fácil. Então nós temos aqui o torna. Tem como sujeito o que retoma o pronome demonstrativo o. Então aquilo torna. Nós temos então aqui a tarefa objeto direto. Então aqui o torna é verbo transitivo direto. A tarefa é o objeto direto. E nós temos fácil, que é um adjetivo. É o predicativo do objeto direto. Temos isso comentado também no nosso material em PDF, né? O predicado verbo nominal. Então nós temos aqui o predicativo do objeto. Letra D. Mas eles também impõem o quê? Custos. Eles impõem o quê? Custos a quem? Eles impõem aos consumidores esses custos. Então nós temos o verbo impor, que também é transitivo indireto, direto e indireto. Então alguém pode impor alguma coisa a outrem. Então nós temos aí um verbo transitivo direto e indireto. Eu sei que a alternativa D de dado é a correta, tá bom? Letra E. Quase dobrar o quê? Os preços mundiais dos alimentos. Quantas vezes? 2 vezes em 4 anos. Então nós temos aqui o dobrar, transitivo direto, e nós temos o objeto direto. Tá legal? Ok, só tomar cuidado aqui que nos preços não tem relação com o verbo desencadearam, e sim com
o substantivo altas. Altas nos preços, tá bom? Algumas pessoas comentaram, Terror, nesse caso aí, nos preços não seria um adjunto adverbial, né? Nos preços não seria um adjunto adverbial, concorda comigo? Porque não é o lugar, né? Não seria o lugar aí. Então, a gente poderia entender como um complemento nominal. O que importa é que ele não completa o sentido do verbo, tá bom? Esse é o detalhe aí. Ok, vamos à frente, 33. Pensão. Quem pensa, pensa em algo, em novas formas de suprimento de energia. É o objeto indireto de pensão, não é? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está na frase. Então nós temos aqui o seguinte: nós convivemos. Quem convive, convive com certa convicção. Então o verbo conviver, pessoal, ele pode ser um verbo transitivo indireto, ele pode ser um verbo intransitivo. Se você ainda teve dúvida, você não marca por enquanto, já sabe que tem a preposição aqui, correto? É normal a gente notar então que esse é um verbo transitivo indireto, mas se você tiver dúvida, você segura um pouquinho. E a gente vai ter aqui, ó, o verbo haver no sentido de existir, outros ângulos, objeto direto. Ele será sempre um verbo transitivo direto. Aí você pega o verbo entopem, que é transitivo direto também. Entopem o quê? As caixas de recepção de mensagens e assim se assado. Então nós temos aqui o verbo entupir, transitivo direto. As caixas, objeto direto. Letra D. A própria ONU, sujeito, criou, verbo transitivo direto. Diretrizes mundiais, objeto direto. E nós temos de novo o verbo haver. No sentido de existir, ele é transitivo direto. Um limite para a internet, objeto direto. Aí, se de repente você ficou na dúvida se o verbo conviver é intransitivo ou transitivo indireto, você já se safou e já sabe que é a alternativa A que você tem que marcar. Tá legal? Por que eu falei isso aqui? Porque eu posso dizer, por exemplo, que nós convivemos naquele lugar, né? Por exemplo, conviver naquele lugar. E o verbo conviver neste contexto, ele é intransitivo. Nesse caso, quem convive, convive com, e nesse caso é conviver com aquela convicção com algo, fica reforçado a ideia de que o verbo convivemos é transitivo indireto e o com a convicção é o nosso objeto indireto. Belezinha? Vamos pegar a última aqui nesse bloco? Olha lá, questão 34. A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva. Achei interessante resgatar essa estrutura aqui, porque a gente fugiu agora um pouquinho daquela noção de complemento verbal, para a gente entrar agora numa ideia interessante. Primeiro é o seguinte, a gente vai ver na nossa aula de período composto por subordinação adjetiva, que existem as orações adjetivas restritivas e existem as orações adjetivas explicativas. O que é restrição? A restrição é quando você tem uma qualidade, uma característica que não é comum a todos. Você vai restringir a um certo grupo, você vai afunilar para certo grupo. Então é normal que um adjetivo tenha a capacidade de restrição. Por exemplo, eu falo parede azul. Não é qualquer parede, é aquela parede azul. Então um adjetivo azul ele tem essa capacidade de restrição desse substantivo. O que a banca aqui pede para a gente é a circunstância restritiva. Veja só, pessoal. Essa circunstância restritiva, a gente consegue matar por esse valor de restrição, sabendo que é uma circunstância, vai estar numa adjunta adverbial. Tá bom? Esse é o primeiro detalhe. Um outro detalhe interessante é o seguinte. Existe na gramática de pesquisa, não é gramática escolar, eu não acharia interessante você pegar esse tipo de gramática para estudar para concurso, não mesmo, porque ela aprofunda demais, coisa que você vai estudar sem necessidade. Mas na gramática de pesquisa do Evanildo Bechara, ele fala que existe a locução adverbial, ou também chamada de adjunta adverbial, de enquadramento semântico. O que é isso, esse enquadramento semântico? Rapaz, me terror! Olha só, adjunta adverbial de enquadramento semântico, pelo amor de Deus, existe essa circunstância também? Existe, né? Então, nas gramáticas de pesquisa, isso não cai em concurso, não cai, dessa forma não cai em concurso, esse nome não cai. Mas na interpretação de texto você consegue entender. O que é o enquadramento semântico? Por exemplo, eu falo assim com você, rapaz, nessa situação eu não agiria assim. Nessa situação. Nesse caso, nessa situação é lugar? Que adjunto adverbial nós teremos aí? A gente não consegue entender, encontrar, né, um adjunto adverbial para essa situação. Situação não é lugar. E aí, esse adjunto adverbial ele passa a ter um valor de restrição. É uma circunstância restritiva.
A banca, na realidade, só fez isso. Aquilo que Evanildo Bechara fala, que é o enquadramento semântico, ele vai enquadrar naquele sentido, né? Semântica é sentido. Então não é uma coisa tão aberta, mas sim um enquadramento naquele sentido. Então, nessa situação, nessa circunstância, tá legal? Então, neste caso, olha aí, neste caso, a gente passa a ter esse enquadramento semântico, essa circunstância restritiva. Muito interessante essa questão. A FCC normalmente ela não faz esse tipo de pedido, ela não coloca esse tipo de pedido. Demais bancas também não cobram isso, mas achei muito peculiar, muito interessante. Você não precisaria entender o que é o adjunto adverbial de enquadramento semântico, mas é só agora jogar com as palavras. Ele pediu circunstância, se a circunstância é adjunto adverbial. Tá? Outra coisa, é restritiva. Então eu tenho que ter ali dentro do adjunto adverbial uma palavra de valor adjetivo para restringir o seu sentido. Vai ali uma noção de adjunto nominal, né? Vai restringir aquele núcleo. E outra coisa, vai restringir esse núcleo e, de certa forma, ela vai restringir a informação posterior. Acompanhe comigo, olha só. Nesse caso, a gente tem aqui elementos restritivos. Olha só. A gente tem aqui, por exemplo, ó, vou pegar de baixo para cima, tá? Ó, nosso objetivo, né? Não são quaisquer objetivos. Eu tenho nosso, que é uma restrição do substantivo objetivo. Ele é o adjunto nominal de objetivo. Porém, nosso objetivo é sujeito do verbo é. Então, não cabe circunstância aqui, ó. Tá vendo? Não cabe circunstância. Há restrição, mas não há circunstância. A mesma coisa acontece com essas perguntas. Com quais perguntas? Essas faladas anteriormente. Então, olha só, essas restringiu perguntas, mas essas perguntas cumprem o papel de sujeito do verbo são. Então, não há circunstância, há somente restrição. Letra C. Aqui, ó, em nenhum momento da história, ele não restringiu, ele ampliou. E nesse detalhe aqui, a gente tem a ideia de tempo, é uma circunstância de tempo fora, tá? Além disso, é palavra denotativa, aliás, expressão denotativa de adição. Além disso, não cabe a circunstância restritiva. E aí, meus amigos, a gente tem o adjunto adverbial de enquadramento semântico e ele tem o mesmo valor dessa restrição aqui. É nesse sentido, terror não é qualquer sentido não, tá? É nesse sentido específico. Essa estrutura aqui, ó, o adjunto adnominal, restringe o núcleo sentido. E toda essa informação aqui enquadra semanticamente. Olha só, o nesse sentido não é um lugar, não é tempo, não é? Então nós temos aqui a noção de que um adjunto adverbial que enquadra semanticamente toda a estrutura posterior. Por isso, nós temos a circunstância restritiva. Show de bola essa questão. A gente tem que bater palma para essa questão. A banca, a Fundação Carlos Chagas, muito boa nesse quesito, tá legal? Pessoal, bate palma mesmo, bate palma mesmo. Pessoal, então a gente fecha esse nosso bloco. Já já a gente volta com mais algumas questõezinhas, tá legal? Beleza, então, só para verificar agora se o nosso pessoal do estúdio está ligado. Beleza, pessoal? Tudo de bom? Até mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu!